Boa noite a todos, sejam bem-vindos à casa do Senhor nesta noite tão maravilhosa, tão especial, e com uma pessoa tão especial como essa que me ajudou aqui. Obrigado, viu? É sempre bom ter um púlpito, né? Onde a gente coloca a palavra do Senhor que será pregada uma vez mais nessa noite. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda nesta noite de quarta-feira. E se lembre que ao iniciarmos aqui, falamos, piscou, passou, o tempo passa rápido. Desde sábado de manhã, aí domingo à noite, segunda, terça, hoje, estamos todas as noites, todas essas reuniões para a semana especial intitulada Eventos Finais. No sábado pela manhã falamos sobre comunhão e missão. No domingo à noite, o fim do tempo da graça. Na segunda-feira, o Evangelho eterno. Na terça-feira, que foi ontem, o juízo final, primeira parte. E hoje estaremos continuando o tema de ontem sobre o juízo final. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que nessa noite você tenha um encontro especial com a vida, um encontro com Cristo Jesus. E que ao sair daqui você saia com a certeza de que valeu a pena ter estado na casa do Senhor. O meu desejo é que realmente você receba o abraço de Cristo e que você saia daqui uma nova criatura. Amém? Meu desejo é que milagres, conversões, libertações aconteça no meu coração e no seu coração, tá bom? Tem alguém que está vindo hoje que na semana é a primeira vez? Levante a mão, por gentileza. Temos aqui várias pessoas. Muito obrigado por sua presença. Seja muito bem-vindo, tá bom? Vocês já moram em nosso coração. Agradecemos a Paula pelas duas músicas que acabou de cantar. No final da programação, ela voltará a cantar novamente. Hoje nós vamos continuar o assunto de ontem com os mesmos slides. Obrigado, minha amiga. E para tanto, amigos, eu gostaria de fazer mais uma oração e peço a sua colaboração. Vamos fechar os olhos. Nosso Deus e nosso Pai, Criador dos céus e da terra, exaltado e glorificado seja o Senhor, pelo privilégio da vida, da saúde, como dádiva do Senhor. Te louvamos, ó Pai, porque na cruz do Calvário, o Senhor Jesus deu a vida para nos libertar da maldição do pecado. Ali, entre o céu e a terra, o teu sangue foi derramado. O Senhor estava pendurado, o Senhor estava sendo a oferta, o Senhor estava ali dando a vida, o Senhor deixou tudo para nos libertar. E obrigado pela tua coragem. Dá-nos também coragem de abandonar aquilo que for necessário para segui-lo, amá-lo e servi-lo. Toma em teus braços cada pessoa que está aqui nessa noite e que o Senhor mesmo, nós pedimos, fale, por favor, e poderosamente ao nosso coração. Repreenda Satanás, expulsa daqui, da nossa vida, da nossa família, e nos cubra com o manto sagrado da justiça do Senhor Jesus Cristo. E pedimos também, Senhor, que perdoe, por favor, os nossos pecados. Tira de nós o orgulho, a inveja, a mágoa, os maus pensamentos, todo o desejo maligno, que seja agora repreendido e que o Senhor purifique a nossa mente e o nosso coração. Nós, ó Pai, pedimos também que envie os teus anjos aqui dentro, ao redor e ao derredor desta igreja, para que absolutamente nada atrapalhe a obra do Senhor em nossa vida nessa noite. Oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amigos e amigas, eu convido você a abrir a palavra de Deus uma vez mais, no livro do Apocalipse, capítulo 14, versículos 6 e 7. Abra sua Bíblia, no livro do Apocalipse, 14, versículos 6 e 7. Apocalipse, capítulo 14, versículos 6 e 7.
Por favor, acompanhe conosco a meditação dessa noite, como texto base, esses dois que estamos mencionando. Apocalipse 14, versículos 6 e 7. Aquele que precisar de uma Bíblia emprestada, temos aí algumas disponíveis. Maravilha. Obrigado à nossa equipe pela disponibilidade em nos auxiliar, proporcionando uma Bíblia. É sempre bom termos a palavra do Senhor. Apocalipse 14, versículos 6 e 7 fala assim: Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo em grande voz: Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra, e o mar e as fontes das águas. Até aí. Amigos e amigas, já estudamos e até recapitulamos ontem esses dois versos. Nosso foco hoje está num aspecto do verso 7. É chegada a hora do seu juízo. Presta atenção aqui na tela, por favor. O juízo final passa por 3 fases. Isso nós vimos. A primeira fase é investigação. A segunda fase do juízo final é a fase de comprovação. E a terceira de execução. A primeira fase está em andamento. E vai até fechar a porta da graça. Quando fechar a porta da graça, não haverá mais salvação para aqueles que se perderam e não aproveitaram as oportunidades. Mas também não haverá perdição para aqueles que aproveitaram. Aqueles que aceitarem Jesus e tiverem o nome escrito no livro da vida e perseverarem até o fim, ao fechar a porta da graça, levante as mãos para os céus. Você não será atingido por nenhuma das 7 últimas pragas que vão cair logo após fechar a porta da graça. As 7 últimas pragas atingirão exclusivamente os adoradores da besta e da sua imagem, porque eles não receberão ou não receberam o selo do Deus vivo, mas aceitaram o selo da besta. Ao final das pragas, Jesus volta à terra com seus milhões de anjos para buscar o seu povo. E nesse momento acontece a ressurreição dos justos, o arrebatamento do povo de Deus, e começa o julgamento de comprovação. A primeira fase de investigação, até fechar a porta da graça. A segunda fase, quando Jesus volta e leva o seu povo para o céu, durante 1000 anos nos céus. E a terceira fase de execução, após os 1000 anos, com a descida da cidade santa, a ressurreição dos ímpios e a destruição de Satanás, dos demônios e dos seguidores de Satanás. Esse fogo que destrói Satanás com seus anjos maus e os ímpios, vai purificar essa terra, e essa terra será uma nova terra. Esses assuntos que estamos estudando aqui, são assuntos fortíssimos, são assuntos importantíssimos, que levam você e eu a raciocinarmos e tomarmos uma decisão muito consciente ao lado do Senhor. E eu tenho plena certeza que cada pessoa que procurar o pastor João Paulo, ou o nosso amigo Carlos, obreiro bíblico, ou algum ancião, algum líder, e dizer assim: eu quero ser batizado. Eu digo uma coisa para você: a sua decisão é movida pelo Espírito Santo e pela razão. A emoção faz parte, mas é pela razão do chamado do Senhor. Amém? Pelo posicionamento que você está manifestando ao lado de Cristo, o nosso grande capitão, o nosso grande general. Amém? Muito bem, o nosso foco nesta noite é a primeira fase do julgamento que está em andamento, o juízo de investigação. Nós lemos Apocalipse 14, versos 6 e 7, e o destaque está aí. Por gentileza, olha aqui na tela. É chegada a hora do seu juízo. Esse juízo é o de investigação. Antes de uma sentença ser dada, é necessário uma investigação. Para que a sentença seja dada baseada em fatos, e não em eu acho. Se é assim nos tribunais humanos, você pode perceber que quando há um julgamento, eles quebram o sigilo bancário,
sigilo telefônico, rastreiam a pessoa, onde se hospedou, com que dinheiro se hospedou, se ficou rico do dia para a noite, esse dinheiro veio de onde, essa assinatura em tal documento é de quem. Então eles fazem uma investigação acurada, e dependendo do processo tem mais de 1000 páginas de inquérito, mais de 1000, para que a sentença seja dada baseada em fatos e não no que a pessoa acha. Se os seres humanos fazem isso, imagine o nosso Deus. E o ser humano é falho, e quantas vezes a gente vê falhas por aí nos tribunais dessa terra. Mas o nosso Deus é justo, e é o que veremos nessa noite. Ontem vimos, meus amigos, esse texto, porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Então todo ser humano vai comparecer diante do Senhor e prestar contas daquilo que fez por meio do corpo. E a pergunta é: o que você anda fazendo com o seu corpo? Está você glorificando a Deus no corpo? Diz a palavra: quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Quando fala para a glória de Deus, é de acordo com a sua lei, não é professar, porque tem gente que rouba e agradece a Deus que roubou. Uma vez uma pessoa foi filmada, ela roubou e depois fez uma oração de agradecimento. Olha que desgraça. Então isso não é glória a Deus, porque dar glória a Deus é obedecer a sua lei. Então fazer tudo para a glória de Deus é fazer de acordo com a sua vontade e não de acordo com a vontade pecaminosa. Então o nosso corpo é o templo do Espírito de Deus. Ontem vimos Eclesiastes 12, verso 13 e 14, dizendo que de tudo o que se tem ouvido, a suma é: teme-a e guarde os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo judeu, de todo o povo de Israel. A palavra é clara: a guarda dos mandamentos é dever de todo homem, todo ser humano. Não matar é para um brasileiro e para o estrangeiro, é para o israelita, é para o muçulmano, é para mim, é para você. É uma lei moral. Não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. São 10 mandamentos, é uma lei moral, então é dever de todo ser humano. Assim como Jesus morreu por todos, porque todos somos pecadores, e pecado é transgressão da lei, é dever de todo ser humano expressar sua lealdade a Deus por intermédio da obediência à sua lei. E essa obediência, obviamente, é fruto da união do ser humano com Deus, porque quando Deus habita em você, Ele o capacita para lhe obedecer, porque aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas passaram, eis que se fizeram novas. No versículo 14 está escrito: porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, todas as obras, até as que, entre aspas, estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. E por que Deus há de trazer a juízo? Porque Ele tem tudo anotado, tudo anotado. E ontem vimos aqui os autos de um processo, e vimos o juiz, o advogado, o réu, enfim, nós completamos, ok? Vamos lá. E vamos então agora só preencher, porque já vimos ontem, e assim a gente avança no tempo. De acordo com Daniel 7, verso 9 ao 10, o juiz nessa fase de julgamento, de investigação, é Deus Pai. O ancião de dias, que aparece ali em Daniel 7, verso 9 ao 10, é Deus Pai. Ele vai bater o martelo, dizendo absolvido ou condenado. Mas lembrando que o Pai ama o ser humano. O Pai amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eu pergunto, você responde: quem é o nosso advogado? Jesus Cristo. Primeira carta de João 2, verso 1 diz: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, porque somos pecadores, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo.
Amém? Então, o meu advogado, o seu advogado, é o Senhor Jesus Cristo. Que coisa magnífica. Ok, vimos ontem. Quem é o réu? No singular. O réu, você e eu. Nós que somos pecadores. Mas o singular sou eu. Alguém se lembra o que é pecado? O que é pecado? O que é pecado? Transgressão da lei. Veremos lá embaixo, no número 6, que essa lei, base do julgamento, é justamente os 10 mandamentos. Somos o réu porque somos transgressores, porque pecamos. Então estamos em dívida para com a lei do Senhor, para com o juiz. Acontece que temos um advogado. Só que esse advogado não nos defende porque merecemos, mas pelos seus próprios méritos, pelo sangue derramado na cruz. E Jesus te defende porque te ama e porque você o aceita como Senhor e Salvador pessoal. É o único requisito, é você se arrepender, é você aceitar o seu chamado, Ele vai te defender. Porque o ser humano não tem argumento, não temos méritos, diante do Senhor todos somos culpados. Nossa única salvaguarda está na pessoa do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus. O réu está em Romanos 3, verso 23 e 6, verso 23. Quem é o acusador? O advogado de acusação. O livro de Apocalipse, capítulo 12, verso 10 ao 12, fala que Satanás é o acusador, aquele que lança em rosto, aquele que acusa, aquele que fala assim: você não presta, você não vale nada, você foi longe demais, não adianta viver, e assim por diante. Olha o que você fez, prometeu, não cumpriu, está vendo aí, você não vale nada, e coloca um monte de coisa na cabeça do ser humano, e tem gente que tenta tirar a própria vida, devido a tamanha angústia que o inimigo causa na mente e no coração dos seres humanos. É por isso, irmãos, que quando você vai a Cristo, Ele te alivia. Vinde a mim, você que está cansado e sobrecarregado, eu vos aliviarei. Ellen White diz assim: ninguém vê a mão que suspende o fardo, ninguém vê a mão que suspende o fardo, mas essa mão é a mão do Senhor. Te alivia, te dá paz, te perdoa, te purifica e te faz mais semelhante ao Senhor Jesus Cristo. Ok. Quem são as testemunhas, de acordo com o livro de Daniel 7, do 9 ao 10, as miríades, e também Apocalipse 5, verso 11, são os anjos. A lei do julgamento são os 10 mandamentos, que está em Tiago 2, do 10 ao 12, a lei da liberdade. Ontem paramos aqui. Foi ou não foi? Quais são os livros de registro neste julgamento investigativo? Amigos, são 3 livros de registro. Preste muita atenção, por favor. É o livro memorial, o livro da morte, ou o livro das iniquidades, ou o livro dos pecados, tanto faz, e o livro da vida. São 3 livros. O que é que vai escrito nesses 3 livros? Preste muita atenção, por favor. Preste muita atenção. O livro de Malaquias 3, verso 16, e o texto está na tela para a gente ganhar tempo. Malaquias 3, verso 16 diz assim: então os que temiam o Senhor falavam uns aos outros, o Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele, para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Então todas as nossas boas obras vão escritas neste livro memorial. Ainda falando sobre esse livro, o livro de Neemias 13, verso 14, fala assim: por isto, Deus meu, lembra-te de mim e não apagues as beneficências que eu fiz à casa de meu Deus e para o seu serviço. Olha, se é para não apagar, é porque está escrito, está registrado. Então existe um registro das beneficências, daquilo que a gente faz de bom. Daqui a pouco a gente volta aí. Agora o livro da morte. Olha o que está escrito: porque Deus há de trazer a juízo todas as, ou toda a obra, ou todas as obras, e até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal.
Isso já vimos em Eclesiastes 12, 13 e 14. Mas ainda diz: de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Disse o Salvador: por tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras serás condenado. Aí estão os textos para você conferir. Amigos, há um registro de nossas iniquidades, de tudo aquilo que o ser humano faz que é mal, tem um registro no livro da morte, ou livro das iniquidades. Ainda leia comigo na tela. Trará luz, diga, Deus trará à luz as coisas ocultas das trevas. Tem gente, irmãos, que pratica cada coisa e fala assim: ninguém está vendo. Mas, irmãos, Deus está vendo. Deus vê tudo. Então trará à luz as coisas ocultas das trevas e manifestará, olha só, os desígnios, desejos. É por isso que religião é do coração. Religião vai além dessas quatro paredes, até as intenções, o que você faz e as intenções que levam você a fazer. Como é que você trata a sua esposa? Como é que você trata o seu marido? Como é que você trata os seus filhos? Qual é o seu relacionamento com as pessoas? Quais as suas intenções? Irmãos queridos, é por isso que diante do Senhor, ninguém é justo em si mesmo. Se não for Cristo para nos perdoar, o que Ele quer é somente o arrependimento, e que a gente vá a Ele e fale: Senhor, tenha misericórdia, muda meu coração. Manifestará os desígnios dos corações. Depois diz: eis que está escrito diante de mim as vossas iniquidades, e juntamente as iniquidades de vossos pais, diz o Senhor. Então tudo está escrito no livro da morte, ou livro das iniquidades. Agora, irmãos, o livro da vida. Não vamos falar todos os textos sobre o livro da vida, mas vamos mencionar alguns por enquanto. Apocalipse 21, verso 27, fala assim: nela, na cidade santa, a Nova Jerusalém, nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Então só vai entrar na cidade santa, ou seja, só será salvo quem tiver o nome escrito no livro da vida. Agora, amigos, olha aqui na tela. Esse texto será o último a ser lido nessa noite. Deixa eu avançar aqui. Ok. Que é o mais forte de todos. Mas o que é que vai escrito no livro memorial em detalhes? O que é que vai escrito em detalhes no livro da morte e no livro da vida? Preste muita atenção agora. Todas as palavras de fé que você profere, e eu também, são escritas no livro memorial. Todos os atos de amor que você faz, Deus também registra no seu livro, no livro memorial. Um ato de amor, de ajudar alguém, beneficiar alguém. Irmãos queridos, sabe que a verdadeira felicidade está em você se doar. Jesus não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida no lugar do ser humano. Mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Quando você se disponibilizar para beneficiar o próximo, você será o maior beneficiado. Faça uma visita, por exemplo. Leve uma cesta básica para alguém. Vá orar com alguém. Especialmente quando a pessoa está enferma. Se coloca à disposição. Não que você vai curá-la, mas você vai dar um ombro amigo, um ouvido. Gente, nada nesse mundo supera alguém que se disponibiliza a ajudar o outro na enfermidade. Porque a pessoa, quando está enferma, ela já se martiriza. Por que eu estou enferma? Eu pequei? O que Deus me ama? Deus me aceita? Deus me rejeitou? E quando você vai lá e fala assim: Deus te ama, e eu vim aqui orar com você, ler a palavra de Deus, abraçar você, irmãos, isso é introcável.
É algo fabuloso. Então, tem esses atos de amor. Uma vez, permita-me dizer, eu não gosto de usar meu exemplo, mas um dia eu escolhi uma pessoa para ajudar financeiramente. Eu não tenho dinheiro, mas o pouquinho que a gente tem, eu falei, eu vou escolher uma pessoa, pedi para Deus me ajudar. E no Rio de Janeiro, uma garotinha, filha de uma mãe surdo-cega. E todo mês, eu nem sei quem é essa criança. Me falaram, foi constatado a situação, eu falei, todo mês eu vou depositar uma quantia para essa mãe, para essa família. Gente do céu, e Deus sempre me abençoou. O mínimo que você faz, Deus te abençoa. São atos de amor, é ajudar alguém, se disponibilizar, se doar. Que mais? Toda ação de justiça, Deus registra. Toda tentação resistida. E quantas tentações nós passamos durante o dia. E se você resistir, pelo poder do Espírito Santo, Deus também registra. Todo mal vencido, maus hábitos. Tem gente que tem cada mau hábito, e é preciso vencer. Que mais? Toda palavra de terna compaixão que você profere para alguém, que são palavras que edificam, palavras que regeneram, levantam a pessoa, Deus também registra. Que mais? Todo ato de sacrifício. Uma vez, uma mulher era obrigada pelo marido a sair mais cedo da igreja aos sábados. Ela só assistia à escola sabatina das 9 às 10, e ela tinha que sair às pressas e fazer comida para o marido, que ele exigia que ela cozinhasse no sábado. E além disso, tinha que fazer carnes imundas, carne de porco. E ele levava praticamente todos os sábados, praticamente, amigos para jogar baralho, tomar bebida alcoólica, ouvir música mundana e comer carnes imundas. Era uma opressão diabólica, o inimigo usando o marido. E quantas vezes esse homem saía sexta-feira e só voltava no domingo de madrugada. Às vezes bêbado. A esposa fazia esse ato de sacrifício, chorava. Mas um dia essa mulher fez 40 madrugadas de oração pelo marido. É uma história real. 40 madrugadas. Além de outros orando, esse homem um dia foi parar na UTI. Teve problema de diabetes, afetou muito o corpo, foi parar na UTI. E sabe quem foi cuidar dele? A esposa. Algumas diziam assim, você é boba, ele trai você, porque você não trai ele também. Ela falava assim, se eu trair o meu marido, antes disso eu tenho que trair o meu Deus. E eu não quero trair o meu Deus. Ah, então você vai suportar tudo isso. Enfim, essa é uma outra história. Essa é uma outra história que a gente um dia pode conversar. Mas ela perseverou. Numa madrugada, esse homem, conseguindo falar, chamou ela bem pertinho e disse assim, você ainda me ama? E ela disse, se Deus te ama, eu também te amo. Você sabe o que eu fiz para você? Sei, claro, você é meu esposo. Você me perdoa? E ela disse, se Deus te perdoa, eu também te perdoo. Aquele homem começou a chorar e disse, se eu sair daqui, eu vou estudar a Bíblia, vou para a sua igreja e vou ser batizado. E saiu da UTI, foi para um quarto, do quarto foi para casa, recebeu estudos bíblicos, foi batizado e se tornou uma ovelha. Eu estou falando do irmão Domingos, a esposa, a irmã Dirce, de Sorocaba. Ambos foram os meus padrinhos de casamento. E ele foi minha dupla missionária em plantar igrejas em Sorocaba e dar estudos bíblicos. Irmãos, olha que luta dessa mulher. Deus honrou. Ele não vive mais. Enfim, todo sofrimento se encaixa também nessa história. Todo sofrimento e tristeza suportado por amor a Cristo.
Irmãos queridos, o livro memorial, Deus registra tudo isso aí. Agora vamos para o livro da morte. Os propósitos, olha que coisa interessante. Olha que coisa interessante. Os propósitos e intuitos secretos aparecem no infalível registro. E diz mais: toda má palavra, palavra que denigre, palavras malignas contra os seres humanos. E vou dizer mais, olha para cá, todo palavrão. Tem gente que fala palavrão como se fosse a coisa mais normal do mundo. Um dia eu estava hospedado em um determinado hotel, que não era em São Paulo, em outro estado. Aí eu tive que descer para fazer um trabalho no computador, que tinha um local, uma cabine especial. Aí eu cheguei lá, e tinha várias pessoas nas cabines. E tinha um rapaz, no telefone, falando alto. Gente, de 10 palavras, 11 era palavrão. Eu fiquei incomodado, fiquei em oração, e não consegui trabalhar, e voltei para o quarto. Mas que coisa! Irmãos, tem gente que... Irmãos, olha aqui. Entenda. Profira palavras que glorifiquem o nome do Senhor. Seja um cristão autêntico. Seja diferente. Não seja igual a essas pessoas por aí que não tem Deus no coração. Jesus habita em você. Reflita o caráter de Deus. Toda má palavra, que mais? Todo ato egoísta, todo dever não cumprido, aquilo que você sabe que tem que fazer e não faz, olha só. Todo pecado secreto, todo pecado de estimação, é registrado no livro da morte. Que mais? Olha aí. Toda artificiosa hipocrisia. E você sabe o que é hipocrisia? É fingimento. E também é você falar uma coisa e viver outra. Olha, que mais? Advertências e admoestações, ou admoestações, enviadas pelo céu, mas que foram negligenciadas. Eu vou colocar mais duas aí, porque são semelhantes. Momentos desperdiçados e oportunidades não aproveitadas. Amigos, olha para cá agora, por favor. Esta semana de evangelismo não é mais uma semana. É uma grande oportunidade que Deus está lhe dando. Não negligencie, não deixe passar esta chance. O céu está olhando para você, para mim, nos dando chances e oportunidades que não podem ser desperdiçadas. Você, por exemplo, que tem mágoa no coração de alguém, se ajoelhe, clame: Senhor, muda meu coração, ajuda-me a perdoar. É fácil? Não é. Perdoar não é humano, perdoar é divino. É um milagre que Deus faz, e Ele faz. Você que está aqui e ainda não é batizado, por exemplo, é a sua grande chance. Ai, pastor, mas quer dizer que semana que vem eu não vou ter chance? O mês que vem? Ninguém está aqui colocando medo em você. Mas, meu amigo, quem garante o dia de amanhã? No sentido de estarmos vivos ou mortos. E quem garante que você terá essa mesma oportunidade, esse mesmo clima, atmosfera celeste, recebendo a mensagem do Senhor para tomar a sua decisão? Não brinque com o inimigo. Nosso coração é enganoso. Siga a palavra. Deus está lhe dando essa chance. Aproveite, agarre, porque é Deus que está chamando e Deus tem planos para você. Amém? Nós teremos batismos ainda essa semana. Aceite o chamado do Senhor, preencha a sua ficha batismal e seja batizado. Que mais, meus amigos? No livro da morte, influência exercida para o bem ou para o mal, juntamente com seus resultados de vasto alcance, tudo é historiado pelo anjo relator. E tudo que falamos aí nesses 3 livros está no livro Grande Conflito, página 482, tudo. Não tem nada acrescentado, nada tirado. Nós só detalhamos. Amigos e amigas, Deus está chamando você.
para uma nova vida. Agora, queridos amigos, vamos para o livro da vida. Esse eu vou sorrir. Tem que sorrir, né, gente? O livro da vida. Tem o livro memorial, o livro da morte e agora o livro da vida. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Apocalipse 20, capítulo 20, verso 12. Só para você ter uma ideia, Apocalipse 20, verso 12. Apocalipse 20, verso 12, observe o que está escrito. Agora eu vou pedir a você a paciência, que vamos ler vários textos que falam sobre o livro da vida, tá bom? Apocalipse 20, versículo 12. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé, diante do trono. Então se abriram livros, plural, livros, na minha tradução está assim, então se abriram livros, ponto final, e continua. Ainda outro livro, o livro da vida foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Então olha para cá, por favor, por gentileza. Fora o livro da vida, existem livros, e já vimos quais são. O livro memorial e o livro da morte. E as pessoas serão julgadas de acordo com as suas obras, as coisas escritas nos livros. Então, primeiro verifica se o nome está no livro da vida. Se o seu nome está lá, verifica se você perseverou até o fim, se no livro memorial você se arrependeu, confessou, abandonou e perseverou até o fim. Se você perseverou, o nome no livro da vida permanece. Caso contrário, o seu nome é riscado do livro da vida. E aí só ficam os registros dos pecados. Não tem nada absolvido porque você não aceitou. Agora, irmãos, antes de passar o texto na tela, eu quero mostrar para você a importância de ter o nome no livro da vida. Por gentileza, eu gostaria da sua paciência e cooperação em abrir a Bíblia comigo, tá bom? Vamos lá? Topa? Lucas 10, versículo 19 e 20. Esses textos não colocamos na tela. Lucas 10, capítulo 10, o versículo 19 e o 20. Presta atenção. Lucas 19, capítulo 10, verso 19 e 20. Lucas capítulo 10, verso 19 e o 20. Olha o que está escrito. Eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Verso 20. Não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado. A palavra arrolado vem de rolo de pergaminho. Então está escrito onde? Nos céus. Então a sua e a minha, a nossa maior alegria não é nem expulsar demônios. Nossa maior alegria é pela graça do Senhor termos o nosso nome no livro da vida. Alegrai-vos. Irmãos, o cristão se alegra porque tem a certeza de que seu nome está no livro da vida. E não é pecado você dizer que o seu nome está lá. Você vai ver agora, Filipenses 4, verso 3 e 4. Filipenses, veja Paulo dando a algumas pessoas a certeza de que os seus nomes estão escritos no livro da vida. Filipenses 4, verso 2 e 3. Observe. Filipenses 4, capítulo 4, versículo 2 e 3. Olha o que está escrito. Paulo escreveu: rogo a Evódia e rogo a Sintique, pensem concordemente no Senhor. Verso 3. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies,
pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Está vendo? As mulheres, os cooperadores de Paulo, aqueles que estão a serviço do Criador, Paulo disse, cujos nomes se encontram no livro da vida. Está aí. Amém? Agora, vamos para Apocalipse 3, verso 5. Apocalipse, esse é fácil de encontrar, é o último livro da Bíblia, Apocalipse 3 e o versículo 5. Veja aí, Apocalipse capítulo 3, verso 5. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Está vendo? Quando fala o vencedor, é porque não existe vitória sem luta. Mas ele fala o vencedor, aquele que vence os pecados, vence os maus hábitos, vence, enfim, tudo que é mal, pelo sangue de Jesus, por sua graça, esse vai ser vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome. Está vendo? Isso quer dizer que pode ser apagado. Mas aqui fala que de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Vamos ver mais? Você já viu, mas não custa ver de novo. Apocalipse 21, verso 27. Apocalipse 21, verso 27. Olha o que está escrito. Nela, na cidade santa, nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos, onde? No livro da vida do Cordeiro. Está vendo? Agora vamos voltar para Apocalipse 13. Apocalipse 13, verso 8. Já mencionamos aqui também. Apocalipse 13, verso 8, por favor. Peço a sua gentileza, a sua colaboração para ler conosco. Apocalipse 13, verso 8 fala assim: E adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Então só vai adorar a besta aqueles que não tiverem o nome no livro da vida. Agora vem o texto mais forte. Lembra? Até colocamos na tela a citação, quer dizer, a indicação, mas não o texto. Podemos? Vai pegar fogo. Apocalipse capítulo 20, verso 15. Esse é o texto mais forte dessa noite. Apocalipse 20, verso 15. Observe. Já leu? Não é forte? E se alguém não foi achado, inscrito no livro da vida, esse foi lançado para onde? Para dentro do lago de fogo. Eu falei que ia pegar fogo. Então, se alguém não for achado, porque Deus quer que seu nome esteja lá, não for achado inscrito no livro da vida, olha aí o resultado. Vai ser lançado no lago de fogo. Vocês têm Apocalipse 20, verso 15, veja o verso 7. Ou melhor, o versículo 10. Apocalipse 20, verso 10. Apocalipse 20, verso 10. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para onde? Dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Aqui fala depois dos 1000 anos, que é o lago de fogo e enxofre. Você viu, Apocalipse 20, verso 15 fala:
Se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. E quem vai estar também dentro do lago de fogo? Aqui está escrito, o diabo. O diabo, quem mais? A besta e o falso profeta. É a tríplice união. Lá de Apocalipse 16, da sexta praga. Irmãos queridos, olha aqui. Alguém quer fazer companhia para o diabo? Mas que pergunta, né, pastor? Deus me livre. Deus nos livre. Então, para que isso não aconteça, tenha o seu nome no livro da vida. Gente, é a palavra do Senhor, não é minha não. Agora eu pergunto, você raciocina comigo. Quando é que o nome da pessoa é escrito no livro da vida? Quer ver? Mateus 18, verso 18. Mateus 18, verso 18. Observe aí, Mateus 18, verso 18. Mateus 18, verso 18 também. Em verdade vos digo, que tudo o que ligardes na terra, terá sido ligado nos céus. E tudo o que desligardes na terra, terá sido desligado nos céus. Quando a pessoa estuda a Bíblia, aceita Jesus e toma a decisão de ser batizado e é batizada, a gente preenche uma ficha batismal. Nome, endereço, telefone, os dados e depois algumas perguntas: se aceitou Jesus como Senhor e Salvador pessoal, se quer estar pronto para o reino do céu, se quer colaborar na pregação do Evangelho. E se você aceita, a gente batiza você. E ao batizar você, automaticamente você vai fazer parte da igreja de Deus aqui na terra. E automaticamente é ligado no céu. Tudo que ligardes na terra é ligado no céu. Porque Deus tem uma igreja. Ele é o cabeça. Ele é o chefe, é o líder. E quando a pessoa é ligada à sua igreja, ligada a Ele, é ligado no céu. Amigos, quer ver? Vamos ler aqui na tela alguns textos para a gente entender. Olha aqui. O livro da vida contém os nomes de todos os que já entraram para o serviço de Deus. Quando é que a pessoa entra para o serviço de Deus? É quando aceita Cristo e é batizada. Jesus foi batizado e já começou a pregar. Até os 30 anos, quando ele foi batizado com 30 anos, cerca de 30 anos. Até os 30 anos, ele trabalhava na carpintaria com seu pai José. Quando foi batizado, deixou a carpintaria e passou a ter o seu ministério público. Paulo, que era Saulo, Atos capítulo 9. Saulo, quando foi batizado, já começou a evangelizar. Amigos, quando você aceita Jesus e é batizado, você recebe o dom do Espírito Santo. Atos 2:38. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. São vários dons, mas um pelo menos você tem. E para que esse dom? É para a glória do Senhor, para ser usado em seu serviço. Deus quer usar você. Então, quando você aceita Cristo e é batizado, você entra para o serviço do Senhor. É um novo nascimento. Jesus disse para Nicodemos: quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E Nicodemos perguntou: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Jesus respondeu: Nicodemos, quem não nascer da água, olha aqui para frente, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino dos céus.
E nascer da água é ser batizado. E nascer do Espírito é nascer de cima. É a conversão. É a mudança de rumo. Em outras palavras, o seu primeiro nascimento, o nascimento biológico, não lhe garante o reino do céu. Você sabia que o ser humano já nasce perdido? Davi disse assim: em pecado me concebeu minha mãe. Salmo 50, verso 5. Em pecado, o ser humano já nasce com uma natureza pecaminosa. A única solução é você nascer de novo. Não importa a sua idade. Se você tem 8 anos, 10 anos, 15, 20, 30, 50, não importa, tem que nascer de novo. Mas tem que voltar ao ventre materno? Não. Nascer de novo é nascer de cima, é obra do Espírito Santo. Para isso você tem que aceitar Cristo e ser batizado. É nascer da água e do Espírito. E quando você nasce de novo, você é batizado, você vai ser registrado de novo. Porque o seu primeiro registro, seja aqui em São Paulo, seja na Bahia, seja lá em Santa Catarina, seja no Rio Grande do Sul, seja em qualquer região, qualquer cidade, amigos, o seu primeiro nascimento e seu primeiro registro não vale para o reino do céu. Mas quando você nasce de novo, você é registrado de novo. Não no cartório de São Paulo, mas no cartório celestial. Aí você passa a ser um cidadão do céu, na terra, peregrino. Estamos aqui apenas de passagem. Jesus afirmou: o meu reino não é deste mundo. Você entendeu? Então é preciso nascer de novo. É preciso ter o nome no livro da vida, se você quiser entrar no reino do céu. E para isso tem que ser batizado, aceitando Cristo. Nada forçado, tem que ser uma entrega. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Olha aqui na tela, por favor. Todos quantos desejem seja seu nome conservado no livro da vida, devem agora, nos poucos dias de graça que restam, afligir a alma diante de Deus em tristeza pelo pecado e em arrependimento verdadeiro. Deve haver um exame de coração, profundo e fiel. E continua: o espírito leviano e frívolo, alimentado por tantos cristãos professos, deve ser deixado, abandonado. Há uma luta intensa diante de todos os que desejam subjugar as más tendências, que lutam pelo predomínio. E diz assim, olha: a obra de preparação é uma obra individual. Não somos salvos em grupos. A pureza e devoção de um não suprirá a falta dessas qualidades em outro. O seu marido não vai te salvar. A sua esposa não vai te salvar. A decisão é sua. É individual. O pastor João Paulo não vai te salvar. O ancião da igreja não vai te salvar. Se Jó, Samuel, Elias, Daniel estivessem vivos hoje, aqui conosco, a santidade e a consagração deles não salvaria ninguém. É cada um. Assim como você não pode ter saúde pelo outro, você tem que cuidar da sua saúde. Ninguém tem saúde pelo outro. Você pode fazer uma doação, ok? Mas é você em questão de saúde, amigo, a salvação individual. E olha aqui, não espere: pastor, só vamos batizar quando meu marido vier, minha esposa, meu filho. Não. Se eu fosse pensar assim, eu não estaria aqui hoje. Porque o meu pai não aceitava, minha mãe não aceitava. Imagine se eu falasse só quando eles aceitarem. Não. O primeiro a se batizar na família, os primeiros foram Luiz e o Pedro. E depois de 5 anos eu aceitei. E depois de 3, 4 meses vieram mais 3 irmãos. E depois de 18 anos, aí papai e mamãe. Como eu mencionei aqui já. Amigos, não espere.
A salvação é individual. É claro que seria maravilhoso, né? A família toda. Imagine você, o cônjuge, os filhos, enfim, todos no tanque batismal. Que coisa magnífica. Nós queremos isso. Mas se o fulano não aceita, se a fulana não quer, você não pode esperar. Faça o apelo, convide. Há pouco tempo atrás, na região do bairro chamado Matão, em Limeira, fizemos uma semana de evangelismo, e uma jovem chamada Jaqueline, todas as noites frequentando, eu olhei para ela e falei assim: eu quero te batizar. Ela sorriu e disse: verdade? Eu falei: verdade. Aí no dia seguinte ela chegou e falou: pastor, eu quero me batizar, e vai ser amanhã. Eu falei: parabéns, pastor, e eu vou orar para minha mãe junto. E se ela, eu vou fazer um apelo para ela. Se ela não aceitar, pastor, à noite, quando eu for batizar, eu já vou trazer uma segunda muda de roupa para ela, porque eu vou fazer um apelo para ela na hora. Eu falei: rapaz, a Jaqueline está animada. E não é que a mãe aceitou? E não é que a mãe entrou no tanque batismal com ela? Que coisa linda, irmãos. Então foi uma bênção. Mas se a mãe não aceitasse, ela teria que se batizar, pelo menos é o que a gente orienta. Meu amigo, minha amiga, não somos salvos em grupo. A obra de preparação é uma obra individual. Amém? E parabéns porque você está aqui conosco. Irmãos, esse é o assunto que a gente não vai passar agora, pelo menos. É a comprovação. Eu tenho que agora fazer o fechamento. Até aqui você entendeu? Ficou claro? Sim ou não? Tudo certo? Agora, meus amigos, olha bem aqui nos meus olhos, olhos azuis. Milagre, né? Que coisa. Olha aqui, olha para cá. Vou falar bem de coração ao coração. Jesus está chamando você. E não é para depois, não. É o chamado agora. Não é para você ser batizado agora, mas é para você falar assim: pastor, eu vou me batizar. Eu vou me preparar. Se não tiver condições de se batizar essa semana, a gente entende perfeitamente. Se você falar assim: pastor, eu quero me batizar semana que vem, o mês que vem, final do ano. Agora, essa noite, eu quero fazer uma oração bem específica. Por você que fala assim: pastor, eu quero ser batizado. Quando? Não sei. Não estou marcando data. E eu sei que várias pessoas vão se batizar até sábado. Isso já está certo, pela graça do Senhor. É o batismo da primavera. O mês de setembro é um mês talvez mais esperado do ano em nossa igreja pelo batismo da primavera. Mas eu não estou marcando data. Eu só quero que você entenda uma coisa: Jesus está falando com você. E está mesmo. Eu não estou inventando e nem estou usando aqui joguete de palavras. Eu estou aqui em nome de Jesus Cristo, para que você aceite. Eu estou aqui em nome de Jesus, para que você tome uma decisão. Eu quero contar uma história forte, já vou adiantar. Pode ser que mexa com você. Posso contar? Hoje ou amanhã? Presta atenção nessa história. Zona sul de São Paulo. O Luiz estava pregando. Eu era obreiro bíblico da equipe dele. Um sábado à tarde, a igreja estava lotada. Dali a gente ia para outra igreja, porque era à tarde, e à noite faríamos outra campanha, em outra região, também da zona sul de São Paulo. E eu dava estudo bíblico para um casal de namorados. E ambos decidiram ao batismo. E nós marcamos os nomes, tudo certinho. Eles viviam como marido e mulher no passado. Ao tomarem a decisão do batismo, decidiram
se preservar até o casamento. E passaram a frequentar a igreja, estavam no processo até o dia do batismo. Um dia esse casal me chamou, eu fui na casa de um deles, entrei assim como se fosse num porão, e ele falou, era época de fitas, cassete e CDs. Ele falou: pastor, eu quero entregar tudo isso aqui para você. E pegou uma sacola e pegou tudo. Era de cantor de rock, era não sei o que, pornografia, não sei o que mais, filme não sei das quantas, e pegou, jogou numa sacola e falou assim: pastor, queime esse negócio, porque agora eu sou de Jesus. Ele e a namorada. Veja como Deus reaviva, né, gente? Irmãos, isso é conversão, sabia? Você tem que abandonar tudo aquilo que não presta. Não é só falar eu amo Jesus, mas e lá, e as coisas que você faz? Tem que abandonar, em nome de Jesus. Ah, pastor, mas que igreja é essa? É a igreja de Deus, é a palavra de Deus. Ok, aí naquela tarde o casal estava lá, e no calor da pregação, e nós auxiliando, e oração, enfim, sabe que é sempre uma guerra, né? E só Jesus vence, e já venceu. O casal ali, de repente a garota ficou com um problema espiritual, ficou possessa, e começou a se entortar toda, e a ir caindo assim aos poucos ao chão, lá sentada e se entortando. E o namorado não sabia o que fazer, nunca havia se deparado com essa cena. E a pregação continuando, e aquela cena ali, e de repente, irmãos, ela pegou uma caneta, desse jeito com a mão, uma caneta, assim com a mão, pegou um papel, e começou a escrever no papel. Aí, conforme ela estava caindo, os obreiros pegaram, tiraram, e levaram para um quarto, e nós oramos, e pela graça do Senhor Jesus, ela foi liberta. Terminou a programação, me entregaram o bilhete. E no bilhete estava escrito o seguinte: ela é minha, ela não vai se batizar, assinado Legião. Até hoje, quando eu falo, eu me arrepio. E naquele dia, irmãos, eu me arrepiei tanto, eu tremi. Um recado do inferno. Mas eu digo para você, em nome de Jesus Cristo, ela e ele foram batizados. Por que estou contando essa história? Porque eu quero dizer para você uma coisa: só há um que não quer que você se batize. Mas não ouça a voz do inferno. Jesus está chamando você. É claro que a decisão é sua, ninguém está forçando você, mas eu estou contando a você uma experiência que eu presenciei. A guerra, irmãos, é contra as trevas. Efésios 6, verso 10 em diante. Nossa luta não é contra a carne e o sangue, é contra as forças espirituais do mal. Mas Jesus já venceu. Amém? Amém? E em Cristo somos mais que vencedores. Então se entrega a Jesus completamente. E eu quero fazer uma oração por você. Você que diz assim: pastor, um dia eu quero me batizar, quero me preparar. Se você não completou os estudos bíblicos, complete. Se é necessário colocar em prática alguma coisa no casamento, também. Se é necessário alguma coisa no emprego, coloque em prática. E nós temos tantas experiências, irmãos, de pessoas que precisavam guardar o sábado, não tinham condições porque dependia do salário, e ninguém pede para você ficar desempregado, porque Deus é a favor, Ele que criou o trabalho, mas Ele fala que o sábado é o dia do Senhor, e se você for fiel, Deus vai honrar a sua fidelidade.
Nós temos inúmeras experiências. Mas eu quero nessa noite fazer um convite para você. E quero orar por você que deseja um dia ser batizado. Posso orar por você? Você que fala assim, pastor, hoje uma vez mais eu me posiciono ao lado do capitão da minha salvação. Hoje mais uma vez eu me posiciono diante do meu Senhor e Salvador Cristo Jesus. Posso orar por você? Sim ou não? Está fraco. Quantos aqui ainda não são batizados na igreja adventista, mas você fala assim, pastor, eu quero ser batizado um dia? Levante sua mão. Pode levantar, se você deseja, levante a mão. Se você fala, pastor, eu não quero ser batizado um dia, não levante a mão. Mas se você fala, pastor, um dia eu vou me batizar, vou me preparar, ore por mim, então levante sua mão, bem alto. Então se coloque em pé. Isso, parabéns, 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 parabéns. Quem mais? Você fala assim, pastor, um dia eu vou me batizar. Agora, pastor, eu já fui batizado ou batizada, me afastei. Eu preciso me rebatizar também. Então se coloque em pé. Porque nós queremos orar por você. O meu desejo nessa noite é que você aceite, é que você diga, Senhor Deus, eu estou aqui, me abençoe, me ilumine. Há mais alguém? Eu pergunto porque eu não sei. Eu creio que há pessoas que podem dizer assim, pastor, eu quero ser batizada ou batizado. Se você está ouvindo a voz de Deus, se coloque em pé e permaneça em pé com essas outras pessoas. E eu vou esperar mais um pouquinho. Talvez há alguém que já foi batizado em determinada igreja evangélica. E você se pergunta, e agora, pastor, o que eu tenho que fazer? É claro que temos uma resposta bíblica, não temos tempo suficiente aqui para lhe responder agora. Mas a gente pode conversar. E vias de dúvida, então se levante também, porque nós vamos orar por você. Talvez alguém que já foi batizado numa igreja evangélica e deseja ser batizado aqui, fica em pé que a gente vai orar por você também. Se posicionem ao lado do Senhor. Deixa eu contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Temos 8 pessoas. Amém? Já imaginou, gente? Que bênção. Mas eu creio que há mais pessoas que precisam tomar uma decisão. Deus não quer que nenhum se perca. Nenhum. Amém. Agora, tem outra pergunta. Você que está sentado, como nós fazemos as noites anteriores. Você que está sentado e conhece alguém que está em pé, por favor, se levante, vá até essa pessoa e dê um abraço. Parabenize essa pessoa pela decisão. Pode ir, parabenize, dê um abraço e fique por gentileza ao lado dessa pessoa. Faça companhia. Nós temos aqui o irmão Carlos, que é obreiro bíblico, temos o pastor auxiliar também, que creio que conhece a maioria, ou se não todos, dos amigos que se levantaram. Nós queremos orar por você. Deus está chamando você das trevas para a sua maravilhosa luz. O Espírito Santo está aqui nessa noite. Está falando com você. Há mais alguém que ouve a voz de Deus e deseja se levantar? Você que ainda não é batizado na igreja adventista, Deus está chamando você, então venha. O Espírito Santo está falando contigo. Amém, parabéns. Agora, para a gente fechar com chave de ouro, eu vou pedir que vocês todos venham aqui bem pertinho de mim. Podem vir, por gentileza, vocês com seus amigos, amigas. A gente faz isso às noites para que você tenha oportunidade de reconsagração,
de se posicionar sempre ao lado do mestre. Podem chegar aqui mais perto, por gentileza, porque nós queremos você bem pertinho. Deixa eu cumprimentar. Parabéns, minha irmã. Amém, amém. Estamos orando por você, pelo seu marido, suas filhas, né? Suas filhas. Glória a Deus por isso. Podem vir, podem vir. Deus te abençoe, minha irmã. Obrigado. Deus te abençoe, minha querida. Deus abençoe a minha irmã e a minha irmã também. Deus abençoe você. Jesus te ama. Obrigado. Deus te abençoe. Obrigado por acompanhar. Deus te ilumine. Obrigado pela sua presença. Minha amiga, Deus te abençoe. Deus te abençoe, meu querido irmão. Parabéns pela sua decisão. Vamos convidar a Paula para louvar a Deus com a música final. Ela vai cantar uma música especial agora. Deus te abençoe, minha querida. Deus te ilumine, minha irmã. Deus te abençoe. Jesus te ama, parabéns. Jesus te ama, parabéns. Oi. Deus abençoe. Obrigado por acompanhar. Enfim, que maravilha. Ouça essa mensagem musical nesta noite. Enquanto a Paula estiver cantando, se há mais alguém ouvindo a voz de Deus, se levante e venha à frente. Fala em se levantar, todos em pé, por favor. Presta atenção na letra dessa música. Você que se sente como eu neste momento, com medo de estar longe de Jesus, com medo de negar a sua cruz. Você, Deus está falando com você nessa noite. que olha em volta e não pode abandonar. Sabe aquela luta no coração? Os brilhos, veja só, que se apagam, os ecos que se perdem, valores que não podem perdurar. Você que sente muito a falta de Jesus, mas pensa estar tão longe que não pode mais voltar. Você que, como eu, não sabe como abandonar tudo aquilo que o afasta de Jesus, saiba. Amém, amém. Saiba disso agora. Veja só. Jesus o aceita hoje como está. Esse é o nosso maravilhoso Deus. Vai até o infinito lhe buscar. Foi na cruz. Jesus pagou o preço na cruz. Ele deu a vida. Que possa lhe salvar. Amém, Senhor, amém. Seu amor. Aleluia, Senhor. Um amor eterno, magnífico. Não mede altitude nem distância. Amém, Senhor, amém. Ultrapassa os pecados e te alcança com ternura, te convida a voltar. Esse é o convite, irmãos, esse é o convite. Ó Jesus, ó Jesus. Que nome magnífico. É a paz, é o amigo mais sincero. Com ele a vida sempre toma o rumo certo. Com ele as dores já não doem tanto assim. Jesus é a voz que sempre chama e não acusa.
É a voz mansa, meiga. Ele é o braço aberto que nunca recusa. Já imaginou aquele abraço de perdão, Ele é o peito aquele abraço onde de você cura e libertação? vai se encontrar. É o encontro com a vida. Se encontrar. Amém, amém. Você percebeu a letra dessa música, gente? Que fantástico. Glória ao nome de Deus. Glória ao Senhor. Se você deseja ser batizado essa semana e tiver todas as condições de ser batizado, procura aqui o pastor Elias, o Carlos, o pastor João Paulo, algum ancião, e fala: eu quero ser batizado. Ah, pastor, mas eu não estou preparado. Ninguém está perguntando se você está preparado. A pergunta é: você quer? Porque às vezes você tem uma ideia de preparação, o que não está de acordo com a palavra. E Deus já preparou você. Se tiver alguma coisa que impeça, a gente não vai te batizar. Mas se nada impedir, teremos a maior alegria em realizar o seu batismo. Amém? Então, por favor, vai ser uma semana especial, diferenciada. Aproveite a oportunidade. Vamos fechar os olhos. Nosso Deus, nosso Pai, Criador dos céus e da terra, em nome de Jesus Cristo, vosso Filho amado e nosso bendito Salvador, elevamos a nossa prece de adoração ao Senhor, de reverência ao Senhor, porque Tu és digno, Tu és maravilhoso, o Senhor é fantástico, é todo poderoso. Receba, Senhor, nosso coração do jeito que ele está, e purifica-o com o Teu sangue. Perdoa os nossos pecados, nos dê forças para vivermos. Tire a consciência culpada, Senhor. Nos dê o alívio, a paz, a certeza do perdão. Afasta o inimigo da nossa vida, da nossa família, e cubra-nos com o manto sagrado da justiça imaculada de Jesus Cristo. Por favor, Senhor, eu agora, como ministro do Evangelho, levanto a minha mão direita sobre cada pessoa que veio à frente. E eu peço que o Senhor levante a sua mão, poderosa mão, as mesmas mãos que foram cravadas na cruz, as mãos que fizeram o universo, essas mãos poderosas. Por favor, venha levantá-las, Senhor, sobre cada homem, cada mulher que está aqui à frente. Conceda a libertação, a vitória, a Tua proteção. Sela a decisão de cada um deles. Que todos sejam batizados, que tenham os nomes no livro da vida. E quando Jesus voltar, que nenhum deles, que nenhum de nós, que todos aqui estejamos preparados para a vida eterna. Agora, ó Pai, ao sairmos daqui, pedimos a Tua proteção até os nossos lares. Proteja também de forma espetacular nossa família. Nos dê uma noite excelente. E amanhã, quinta-feira, nos traga de volta para juntos estudarmos a Tua palavra. Oramos em nome de Jesus Cristo. E todos dizem amém.